Bom dia, mais uma segunda-feira aqui junto com vocês, desejando a todos vocês um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor, um dia cheio da glória de Deus, que a glória de Deus venha se manifestar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, e quero dizer também que o nosso Deus, Ele é bom. Ele é bom o tempo todo em nossas vidas, nos dias difíceis, nos dias maus, mas Ele sempre é bom e sempre está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando e nos dando vitória, porque o Senhor é a nossa vitória. Então estamos alegres, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se estamos de pé, se estamos alegres, se estamos felizes, é porque o Senhor nos ajudou. Então, nessa manhã, nessa segunda-feira, estamos começando mais uma série. Essa série fala sobre o medo. O medo, ele paralisa a nossa vida. O medo, ele rouba tudo aquilo que Deus tem para nós. Ele rouba as bênçãos que Deus tem para nós e impede de nós viver as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então, vou estar lendo apenas alguns versículos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, onde fala sobre Davi e o gigante Golias. Essa palavra, ela fala que Davi, ele era um jovem adolescente ainda, né? Porque Davi tinha apenas 17 anos e ele era pastor de ovelha. Ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E ali Davi estando cuidando das ovelhas do seu pai no pasto, de repente chega um urso para pegar a ovelha, né? Tragar a ovelha. E Davi, ele parte para cima daquele urso e mata. De repente chega um leão, Davi novamente parte para cima do leão e mata, ali defendendo a ovelha. E a palavra de Deus fala que Davi, certo dia, o exército de Israel entra em uma guerra contra os filisteus. E ali vai todo o exército de Israel para lutar contra o exército dos filisteus. E quando eles acampam ali, em um lugar chamado Socó, todo aquele exército acampa ali, no meio daquele exército dos filisteus tem um gigante. O gigante Golias, um gigante que a Bíblia descreve como um homem com quase 3 metros de altura, um homem que era acostumado a lutar desde a sua mocidade. E ali a palavra diz que aquele gigante, todo dia de manhã e à tarde, ele vai até o exército de Israel afrontar o exército. E ali o gigante começa a perguntar se ali tem algum homem para lutar contra ele, né? E aquele exército, vendo o tamanho do gigante, ele foge. Ele não tem coragem de enfrentar aquele gigante. E ali, certo dia, o pai de Davi envia Davi até aquele exército, o exército de Israel, levar algo para os seus filhos, seus irmãos, que os irmãos de Davi estão ali naquele exército para lutar, né, contra os filisteus. E quando Davi chega ali diante do exército de Israel, ele vê aquele gigante afrontando o exército de Deus. E Davi vê também que ali no meio daquele grande exército não tem nenhum homem que tenha coragem de lutar contra aquele gigante. E ali Davi não aceita aquela situação. Ali Davi, ele começa a ver que Deus, ele já ajudou ele, foi com ele quando ele venceu o urso e foi com ele também quando ele venceu aquele leão.
E Davi imagina, da mesma maneira que Deus me ajudou a vencer o urso e vencer o leão, assim também Deus vai me ajudar a vencer esse gigante. Por que Davi pensou isso? Porque Davi confiava no Senhor. E quando nós confiamos totalmente no Senhor, nós não temos medo. Por mais que nós sinta medo, nós não permitimos que o medo nos domine. Aquele exército de Israel, eles estavam dominados pelo medo. Nenhum soldado tinha coragem de lutar contra aquele gigante. Mas Davi chega ali com fé, cheio de confiança em Deus, sabendo que Deus, ele é soberano, que Deus pode todas as coisas. Davi enfrenta aquele gigante. O que Deus quer falar conosco através dessa palavra é que o urso e o leão, para nossas vidas, eles representam os problemas que nós enfrentamos na nossa vida e que Deus sempre nos ajudou a vencer. O que Deus quer nos ensinar é que nós nunca devemos fugir dos problemas que surgem na nossa vida. Nós temos que se posicionar, lutar e vencer no nome do Senhor. Foi isso que Davi fez. Davi, ele fala para aquele gigante: tu vem contra mim com armas, espadas e escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou estar lendo apenas 2 versículos aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então, nosso Deus, ele está falando conosco através dessa palavra, que quando alguém se levanta contra nós que servimos ao Senhor, ele não está se levantando contra nós. Ele está se levantando contra o próprio Deus. Foi isso que Davi viu. Que aquele gigante, ele não estava afrontando ali apenas ele estava afrontando o próprio Deus, porque o exército de Israel pertencia ao Senhor dos Exércitos, assim como eu e você, nós pertencemos ao Deus de Israel, o nosso único e verdadeiro Deus, ao qual tem cuidado de nós, tem pelejado por nós. Porque quando nós entramos em uma batalha, é o Senhor que peleja por nós. E o que a palavra nos diz sobre o gigante? Esse gigante quer dizer, a palavra do Senhor nos mostra que ele representa um grande problema. Muitas vezes nós se deparamos com um problema tão grande que ele simboliza um gigante. Mas mesmo assim o Senhor nos aconselha, através da sua palavra, a não temer o gigante. Davi, ele não temeu aquele gigante, porque ele sabia que o mesmo Deus que tinha vencido o urso e o leão era o mesmo Deus que ia vencer aquele gigante. Porque Deus, ele só precisava de um homem que não tivesse medo. De um homem valente como Davi foi. De um homem que não se dobrou diante dos problemas. É isso que o Senhor espera de nós,
que nós não venha se dobrar diante dos problemas que surgem na nossa vida, seja ele um urso, seja ele um leão, seja ele um gigante. Nós precisamos confiar no Senhor, saber que é Ele que peleja por nós. Por mais que seja grande o problema, que ele seja do tamanho de um gigante, mas o nosso Deus é maior na nossa vida. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor quando Ele fala, não tenha medo. Porque quando nós temos medo, nós deixamos o medo nos dominar, nós somos como aquele exército de Israel, que o gigante Golias descia de manhã e à tarde afrontava eles e nenhum tinha coragem de enfrentá-lo. Mas quando aquele gigante se deparou diante de Davi, ele caiu por terra. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Quando algum problema se depara diante de nós, às vezes ele tem afrontado muitos aí por fora e não acontece nada. Mas quando ele se depara diante de alguém que confia no Senhor, ele cai por terra. Porque é Deus. Deus só precisa que nós confiamos nele, que nós tenha fé. Porque a única arma que vence o medo é a fé. Não podemos deixar que o nosso medo seja maior do que a nossa fé. Precisamos ter fé e confiar no Senhor, que Ele é poderoso para jogar por terra o urso, o leão, o gigante que surge sobre a nossa vida. Porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todos e qualquer problema que surge na nossa vida. Então, por isso que o Senhor sempre nos aconselha na sua palavra, não tenham medo, sejam fortes e corajosos, porque não foi Davi que venceu aquele gigante. Quem venceu aquele gigante foi o próprio Deus. Davi apenas se posicionou. Davi apenas se colocou diante do Senhor como um instrumento para ser usado por Deus, para Deus derrotar aquele gigante. E assim somos nós. Nós precisamos se levantar, se posicionar diante do Senhor dos exércitos, para ser instrumento nas mãos dele. Porque às vezes quando o gigante se levanta, nós olhamos para o gigante e esquecemos de olhar para o poder de Deus. Mas que nós venhamos sempre olhar para a grandeza de Deus, para o poder de Deus e saber que Ele é maior do que qualquer gigante que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família. Esse é o conselho que Deus tem para nós nessa manhã e é nos ensinar a não ter medo, a não deixar que o medo paralise a nossa vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós vemos quantas pessoas perderam oportunidades de ser abençoado, de vencer na vida por medo. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus quer sempre que nós se levante, se posicione diante dele e deixe ele nos usar como instrumento para nos dar a vitória. Porque o maior interessado que nós sejamos um vitorioso é o próprio Deus, é o nosso Deus, porque cada vitória que o Senhor nos dá é o nome dele que é exaltado, é o nome dele que é glorificado através da nossa vida. Temos também o exemplo de Gideão. A palavra de Deus fala que Gideão, ele também foi
para uma guerra. Deus mandou ele para uma guerra, também lutar contra os filisteus. E ali Gideão, ele se achou muito pequeno, incapaz de enfrentar aquele exército. E a palavra diz que ele juntou 32 homens para ir para aquela guerra. E quando ele termina de juntar aquele exército de 32 homens, o Senhor fala com ele: Gideão, é muita gente, é muito soldado, então diminui o soldado porque é muito. E ali a palavra diz que Gideão, diminuiu o exército ali, deixou apenas 20.000 soldados. E Deus falou: ainda é muito. E ali Gideão ficou apenas com 10.000 soldados e foi para a guerra. E o Senhor falou para ele novamente: Gideão, manda que todos os medrosos e covardes voltem para trás. E ali Gideão foi para aquela guerra apenas com 300 homens e venceu aquela guerra. Por que Deus falou para Gideão mandar que todos os medrosos voltassem para trás, não fossem para a guerra? Porque Deus sabia que os medrosos, eles só atrapalham a nossa vida. Além dele ser um medroso, ele ainda quer atrapalhar a nossa vida. Por isso que Deus fala: manda que os medrosos voltem para trás. Porque nós devemos andar, irmãos, com aquelas pessoas que nos encorajam, com aquelas pessoas que nos aproximam cada dia mais de Deus. Porque quando nós andamos com medrosos, nós acabamos também sendo contaminados com o medo deles. Por isso que precisamos andar com pessoas corajosas, pessoas de fé, pessoas que confiam no Senhor acima de tudo. Porque não existe nada maior do que o nosso Deus. É esse o prazer que nós temos de andar com Deus, de servir a Deus, de ser fiel ao nosso Deus, porque Ele é maior do que tudo e do que todos. Por isso que nós não podemos ter medo, porque o nosso Deus está sempre conosco e é Ele que guerreia as nossas guerras, é Ele que peleja por nós, é Ele que nos dá a vitória. A nossa vitória, ela vem do Senhor dos Exércitos, assim como Davi recebeu a vitória dele, vencendo aquele gigante através de Deus. E ali o nome do Senhor foi glorificado e exaltado, porque Deus mostrou ali para o povo de Israel que era Ele que pelejava por Israel e é Ele que peleja por nós. Por isso somos um povo alegre, um povo confiante, um povo que não teme a nada, um povo que só teme a Deus. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã, uma palavra de encorajamento. Não deixe que o medo te domine, porque maior do que o teu medo é o nosso Deus. Quero estar orando por você nessa manhã e que o Senhor venha te abençoar de maneira sobrenatural. Que você seja, se você tem algo, que você está com medo, que o Senhor venha te fortalecer nessa manhã com a força do poder dEle. Que o Senhor venha te libertar de todo medo e que você, a partir de hoje, passe a ser uma pessoa forte e corajosa no nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo, Deus é com você. Não importa a situação, o gigante que está te afrontando, lembre, Deus é maior do que o gigante. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai querido, estou aqui diante da Tua presença, junto com todas essas pessoas que vão estar ouvindo
essa palavra, meu Deus. Que essa palavra venha falar no coração de cada um. Venha encorajar, Senhor. E venha, Pai, abençoar, libertar do medo. No lugar do medo que venha, Senhor, a fé, a confiança em Ti. Que essas pessoas possam vencer, meu Pai, através da fé. E que sejam libertos nessa manhã de todo medo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.